Oi gente, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Mima. Eu crio conteúdo sobre a minha jornada em busca de uma vida mais leve, saudável e ecológica. Já dura mais de 10 anos. E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, porque é pra compartilhar com vocês a minha experiência nesse primeiro trimestre de gravidez, porque sim, estou grávida. Eu cheguei a fazer um grande vídeo de anúncio aqui pro YouTube, mas eu fiz um shorts que eu postei aqui no Instagram, no TikTok, que ficou bem bonitinho e eu vou deixar ele linkado aqui embaixo pra quem quiser ver. Bom, primeira coisa que eu preciso falar pra vocês é que eu não tô nem acreditando que esse momento chegou, porque vocês não têm noção como eu sempre amei, assim, há anos, assistir conteúdos tipo diário de gravidez e conteúdo sobre maternidade e tal. Ainda é muito incrível pra mim que chegou o meu momento de fazer esses conteúdos e não só de assistir. E além disso, eu tô assistindo todos os que eu adoro de novo, porque agora eu tenho... Tipo, agora é o meu momento de assistir essas coisas, sabe? Então eu tô assistindo tudo de novo com a desculpa de que agora eu finalmente tô grávida. A ideia pra esse vídeo é ser bem descontraído. Eu não fiz um grande roteiro, eu só anotei alguns tópicos e datas principais pra eu não perder aqui o fio da meada conversando com vocês. Então vamos do começo. A gente ficou sabendo da gravidez no dia 27 de janeiro, da maneira mais tradicional possível, que a minha menstruação atrasou. Eventualmente eu fiz um teste e deu positivo. Eu só fiz o teste no dia 38 do meu ciclo, se eu não me engano, porque é muito comum quando a gente tá muito fora da rotina ou vivendo, enfim, dias muito intensos, que o meu ciclo deu uma desestabilizada e seja um pouquinho mais longo, tipo, às vezes até 40 dias. E a gente vinha de um período completamente fora da rotina, então eu achei que pudesse ser só isso, aí eu dei uma seguradinha assim, mas aí eu comecei a sentir meu peito mais inchado, daí eu pensei, não, vou fazer o teste. Aí eu comprei 2 testes, fiz naquele mesmo dia e não precisou nem fazer o segundo, porque o primeiro já deu positivo. E antes que vocês perguntem, sim, foi planejado. A gente não tava, assim, super tentando, mas a gente já tava de boa, tipo, já estava liberado. E aí, no ponto que eu descobri, eu já tava com 4, quase 5 semanas. Só que assim, gente, depois que eu descobri, levou muito tempo pra cair a ficha, porque eu passei pelo menos a semana inteira seguinte me sentindo muito bem. Eu tava com muita energia, fazendo um monte de exercício e fazendo um monte de coisa, conseguindo acordar cedo e tal. E eu sempre achei que quando eu ficasse grávida eu ia sentir muito cansaço, porque no geral eu já sou uma pessoa bem dorminhoca. E eu sei que um dos primeiros sintomas pra muitas pessoas é um cansaço intenso. Então eu ficava me perguntando de tipo, será que é verdade mesmo? Será que eu realmente tô grávida? Porque eu tava me sentindo muito disposta. Mas aí, bom, na 6ª semana a gente fez uma consulta com a primeira médica que a gente consultou, que até esse momento já foram várias, mas isso é história pra um outro vídeo. E aí eu brinco que ela me zicou. Porque na consulta a gente conversou principalmente sobre esse período de começo de gravidez, e aí ela imprime no final um materialzinho com várias orientações, explicações. E aí eu cheguei em casa e tava lendo as coisas, e aí dizia, tipo, todos os sintomas que tu pode sentir nesse primeiro momento. Ah, enjoo, refluxo, azia, dor nas costas. E aí eu lendo tudo aquilo e pensando, tô ótima. Gente, no dia seguinte, juro, no dia seguinte à consulta, foi meu primeiro dia de enjoos. E aí dali foi assim, ladeira abaixo, eu passei quase um mês me sentindo bem mal. Primeiro eu tive bastante enjoo, mas só o enjoo tava tolerável, assim. E nesse período eu tava querendo comer mais coisas quentes, tipo sopa, porque eu tava sentindo um enjoo meio do tipo assim, doentinha. Então eu tava querendo comer bastante sopa e tal. Só que aí começou um negócio de que todas as sopas que eu comia, eu só conseguia comer uma vez, depois não conseguia mais nem olhar pra ela, que já ficava enjoada. Aí no final da 6ª semana, eu saí, fui com meus amigos do mestrado pra um bar um dia. Obviamente eu não bebi, mas eu bebi uma Heineken 0 álcool e comi um pouco de pizza. E eu acho que foi meio pesado assim pro meu estômago, já tava meio enjoadinha. E aí no dia seguinte eu acordei destruída, de verdade, destruída. E aí eu fui fazer uma batida, só que eu não tinha mais leite vegetal. E aí eu fiz com suco de laranja, gente. Que erro. Se eu pudesse voltar atrás em uma coisa na minha vida ultimamente, seria isso. Porque assim, o suco de laranja desceu. Não desceu queimando, porque na hora eu tomei achando maravilhoso, mas depois o negócio começou a queimar no meu estômago de uma maneira. Foi horrível, gente, sério. Eu fui produtiva nesse dia pela primeira hora, enquanto eu tava tomando o negócio, que eu tava fazendo uma reunião de trabalho com o Xande e tomando minha batida. Depois que começou, o negócio começou a reagir no meu estômago, fui só ladeira abaixo. Tive que deitar, porque eu tava passando muito mal, e passei o resto do dia de cama, porque assim, foi horrível. Enfim, foi o primeiro dia que eu tive um pouco de refluxo, não chegou a voltar nada. Até agora, 12ª semana, eu não vomitei nenhuma vez. Mas desse dia em diante, eu comecei a ter muito uma coisa que chama meio um refluxo silencioso. Tu não chega a ter uma volta da comida, né, enfim, mas
tem um azedo que sobe, que é tipo como se fosse o suco gástrico subindo. Não chega até a volta da comida, mas o suco gástrico tá subindo. E aí fica um azedo na minha boca, que às vezes é bem suave e tolerável, mas às vezes é muito, muito, muito forte e muito ruim, que eu voltei a ter nos últimos 2 dias, então tá bem desagradável. Por isso que eu estou com uma cara abatida de novo gravando o vídeo, que é o último vídeo que eu gravei, assim, sentado conversando. Foi quando eu tava numa das minhas piores semanas, assim, tô com uma cara de abatida horrível. E aí agora de novo, eu aqui abatida, mas eu queria muito gravar esse vídeo pra vocês. E aí depois desse dia que eu tive esse refluxo muito intenso, eu ainda fiquei meio mal no final de semana. A gente acha que eu fiquei resfriada, eu cheguei a testar pra Covid. E aí os dias seguintes, as 2 semanas seguintes foram bem difíceis, assim. Eu fiquei bem enjoada, tive muito esse gosto ruim na garganta, assim. E aí cansada, dormindo bastante, porque como eu tava me sentindo mal, eu não conseguia muito ser produtiva. Sentar na frente do computador pra editar um vídeo ou ler um artigo era simplesmente inimaginável, porque quando tu tá fazendo uma coisa assim que exige uma atenção tão plena e um foco, que não tem uma ação pra tu fazer que te dá uma distraída, é muito difícil não pensar no enjoo. A cabeça vai pro como tu tá se sentindo mal. Então foi realmente muito difícil pra mim trabalhar nessas semanas entre a 6ª e a 8ª semana. No final da 8ª semana, a gente foi pra Porto Alegre visitar a família, e aí foi muito bom, porque a gente já ia ir pra um casamento, o nosso inclusive, no civil, mas a gente comprou a passagem depois de saber da gravidez, e aí a gente se programou pra ficar mais tempo, pra poder, tipo, contar pras pessoas com mais calma e tal. Foi muito legal. Eu vou abrir um parênteses pra contar uma historinha, olha só. A gente tinha que fazer um exame a partir da 8ª semana, e aí eu pensei, vou fazer em Porto Alegre, porque quando a gente vai visitar a família, já são dias que a gente não consegue trabalhar tanto no computador e tal, porque fica mais confuso. E lá eu tenho mais facilidade de conseguir marcar os exames com o meu plano de saúde, então eu pensei, vou fazer lá. A gente tinha comprado nossa passagem para 5 da manhã, ou seja, a gente ia chegar às 8 da manhã em Porto Alegre. Aí eu marquei o exame para as 11. Nós estávamos sexta-feira de manhã, no aeroporto, 5 horas da manhã, ali na filinha para embarcar, para tudo, que o piloto do avião tinha passado mal. Acabou o embarque e nosso voo é atrasado quase 3 horas. Nossa, daí foi um desespero, porque assim, eu queria um ultrassom pra confirmar que eu tava de fato grávida. A gente tinha feito um na primeira consulta, mas não tinha sido possível ver um bebê. Só dava pra ver o saquinho gestacional, mas eu queria confirmar que tinha um bebê antes da gente sair contando pra todo mundo. E eu comecei a ficar desesperada, porque a gente ia perder o exame e a gente já tinha se programado pra contar pra todo mundo, a gente tava louco pra contar pra família, só que eu não queria contar pras pessoas sem o exame. Então a gente tava lá no aeroporto, e aí assim que deu 8 horas da manhã, que é a hora que os laboratórios começam a abrir, a gente começou a ligar pra todos os laboratórios de Porto Alegre pra ver se a gente conseguia um encaixe pro mesmo dia, só que depois que a gente já tivesse chegado. No fim a gente não conseguiu. O embarque do nosso voo no fim começou antes da hora que eles tinham remarcado. Daí a gente pensou, talvez dê tempo da gente chegar pro nosso exame que já tava marcado. Aí eu liguei pro lugar e remarquei no mesmo horário das 11 horas. E no fim a gente não chegou a tempo. Nosso voo pousou em Porto Alegre às 11, daí até a gente chegar no laboratório já era 11h30. Aí eu pensei, já era, né? Assim, a gente tá muito atrasado. Eu cheguei lá na recepção muito calmamente, expliquei toda a nossa história. E aí a moça da recepção começou a ligar pros médicos que estavam no laboratório. O primeiro, que era o que ia fazer nosso exame, tinha ido embora. Mas a segunda ouviu nossa história e se compadeceu da gente, porque não era nossa culpa, né? Que nosso voo atrasou 3 horas. E aí ela nos atendeu, a gente conseguiu fazer o exame, deu tudo certo, o bebezinho tava ali, ouvimos os batimentos do coração e tal. Então essa é a história do primeiro exame do nenê, que foi um desafio. E aí, gente, pra eu conseguir fazer isso, a gente tinha combinado que meu pai ia nos buscar no aeroporto, aí a gente ia contar pra eles e depois a gente ia fazer o exame. Só pros meus pais. Que daí eu ia falar, acho que eu tô grávida, mas ainda não fiz o exame. Mas aí no fim, como atrasou, a gente teve que ir direto pra clínica. E aí eu não queria, contar pra eles assim nessa correria. Aí a gente inventou pros meus pais que o voo tinha atrasado mais ainda. Aí a gente pousou, pegou um Uber, foi pra clínica, e daí depois a gente falou, no fim já pousou, pegamos um Uber de volta pra casa. E daí a gente pegou um Uber de volta da clínica pra casa e chegou lá meio que de surpresa, assim. E a gente contou pra eles, foi muito, muito, muito legal, foi um amor. Isso também era outra coisa que eu sempre sonhava, assim, do o momento que eu ia contar pros meus pais. E aí eu bordei camisetas pra eles, escrito abuelo e abuela, porque eu sou argentina, né? Eu e meu pai. Que legal. Abuela! Mãe! Tá grávida, guria? Ai, meu Deus do céu!
Nesse mesmo dia, a gente tinha o nosso casamento no civil de tarde. No casamento lá no civil foi quando a gente viu a família do Xande pela primeira vez. E aí foi muito engraçado, porque eles já estavam todos lá, a gente se atrasou um pouquinho pra chegar no cartório. E eles estavam todos sentadinhos, assim, nas cadeirinhas de espera do cartório. Aí a gente chegou, cumprimentou todo mundo e o Xande só falou: a Mariana tá grávida. E aí foi muito engraçado, porque foi uma comoção no meio do cartório, assim, eu fiquei meio constrangida. Mas é isso, daí foi muito ótimo, ficou todo mundo muito feliz, foi muito legal. Foi muito legal também quando eu contei pra minha melhor amiga. Foi muito, muito, muito bonitinho, ela ficou muito feliz. Enfim, gente, é esse momento de contar pra família da gravidez, é muito emocionante mesmo. Eu sempre achei que ia ser emocionante, volta e meia eu ficava pensando sobre isso e até me emocionava e chorava e tal, mas foi mais legal ainda do que eu esperava. Bom, e aí a gente passou uma semana em Porto Alegre e foi uma semana muito melhor pra mim, porque eu estive mais ativa, daí a gente viajou um dia, foi pro interior, daí lá a gente fez mais coisas, aí depois a gente voltou, trouxe frutas e comidas, aí eu passei um dia cozinhando com a minha avó, aí no outro dia a gente fez um jantar na minha casa pra receber uns amigos, então eu também passei o dia preparando coisas e tal. E o fato de eu ter estado mais ativa, de eu não fazer só trabalho de computador, ou mesmo só ficar sozinha em casa no apartamento, foi muito melhor, fez eu me sentir bem melhor. Eu ainda tava enjoada e com um pouco de azia, mas eu conseguia me distrair dessas sensações ao longo do dia, sabe? Teve só um dia que eu realmente fiquei muito cansada também, que eu passei a manhã cozinhando com a minha avó e de tarde eu tive que tirar um cochilo, que foi quase a tarde inteira. Mas no mais, eu tava me sentindo bem melhor. Aí, a gente voltou pro Rio. Quando a gente chegou, a gente não tinha muita coisa pra comer em casa. E daí, no dia seguinte de manhã, a gente decidiu tomar um café da manhã na rua. E aí eu comi uma tapioca que eu amo comer, que é uma tapioca vegana com hummus. E foi aí que eu descobri que coisas com alho, principalmente alho cru, não estão funcionando para mim. Porque assim, eu comia tapioca feliz da vida, nossa, amém, uma comida me caindo bem. Não deu uma hora, a gente tava caminhando de volta pra casa, já comecei a ficar super enjoada, sentir, tipo, aquele gosto azedo voltando na minha boca e me incomodando. E aí eu concluí que não dava pra comer alho, principalmente alho cru. E também comecei a evitar cebola. Entre a 10ª e a 11ª semana eu não comi nada de cebola e alho. E também comi comidas muito leves, simples, sabe? O mais neutro possível, o menos temperado possível. E foi muito bom, eu consegui melhorar um monte esse meu gosto azedo na garganta, fiquei bem menos enjoada e até mais disposta, parece que assim, liberou energia pro meu corpo, sabe? Ao invés de ter que ficar lidando com esses mal-estares. Tanto que eu vinha tirando cochilos longos, tipo, de 1 ou até 2 horas, não conseguia levantar depois que eu tirava um cochilo. Nas últimas semanas, me alimentando melhor, eu consegui diminuir cada vez mais os cochilos, até tirar cochilos só de 10 minutos, ou nem tirar cochilos, foi muito bom. Bom, e agora a gente tá na 12ª semana, eu sigo conseguindo me alimentar melhor, tendo bastante desejo de fruta, e eu fiz uma nova descoberta, infelizmente, que é que eu não consigo tomar muito mais café. Assim, eu consigo tomar café ao longo do dia, tipo um cafezinho depois do almoço, alguma coisa assim. Mas uma coisa que eu gosto muito de fazer é tomar de manhã, assim, ao acordar, tipo um abraço, uma companhia. Isso eu não consigo porque eu tenho piorado muito a minha azia. Nos últimos 2 dias eu tenho sentido de novo esse gosto azedo horrível na garganta. E nos últimos 2 dias, coincidentemente, eu acordei e passei um cafezinho. Então, graças a Deus, o único desejo intenso que eu tenho tido... Mentira, gente. Na primeira semana, quando eu comecei a ficar enjoada, eu tive desejo de miojo. Mas eu comi miojo 2 vezes e passou. A gente estava até preocupado comigo. Mas passou. Agora, desde lá até atualmente, então já fazem 6 semanas, o único desejo que eu tenho tido, e tem sido intenso, mas tudo bem, é de frutas. Frutas frescas, geladinhas, então eu compro um monte de fruta e deixo picadas na geladeira e tenho comido um monte de fruta e tem sido muito bom, porque o melhor desejo possível, né? Tipo, desejo de coisa saudável. Eu nunca imaginei que eu ia ter desejo de fruta fresca, assim. Tá sendo maravilhoso. Bom, gente, e de sintomas, eu acho que é isso. Acho que podemos dizer que esse primeiro trimestre terminou com o nosso ultrassom morfológico do primeiro trimestre, né, da 12ª semana. E aí me deixou animada pra começar a compartilhar com vocês sobre essa minha jornada, porque eu queria ter certeza de que tava tudo certo, pelo menos nesse comecinho, antes de sair contando pra todo mundo na internet. Uma outra coisa, água, sol muito gelado. Bom, gente, e aí pra fechar, semana passada, entre a 11ª e a 12ª semana, a minha mãe veio nos visitar aqui no Rio e foi muito, 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 muito bom pra mim. Eu acabei tirando alguns dias off do trabalho, que não foi tão bom porque eu preciso trabalhar, principalmente agora. Terei mais contas para pagar. A gente conversou muito, trocou muita ideia, foi muito bom pra mim, enfim, poder conversar com uma outra mulher que já passou por isso, sobre esse momento de gravidez, de ter filho, enfim. E claro que a gente ficou olhando um monte de coisa de nenê. E a minha mãe chegou a ficar um pouco
pouco chateada comigo, porque eu levei ela em 3 ou 4 feiras. Coincidentemente, em nenhuma tinha coisa de nenê. E ela tava, tipo, louca pra comprar alguma coisa de nenê. Então ela ficou bem chateada comigo. E aí a gente acabou indo no domingo, que era o penúltimo dia dela aqui, indo no shopping. Porque, enfim, era um lugar que a gente ia conseguir achar garantidamente coisa de nenê. Porque a gente foi em várias feiras, nenhuma tinha. E a gente também ficou olhando várias coisas na internet. Tipo, um monte de coisa muito fofa de nenê na internet. E é bom, porque até esse ponto eu não tinha soltado a franga de ficar olhando um monte de coisinha de nenê. Então foi bom que daí, tipo, eu me deixei viver esse momento quando ela tava aqui. E aí, quando a gente foi no shopping, eu deixei ela comprar algumas coisas, porque não é a minha forma tradicional de comprar coisas, né? Tipo, ir numa loja tradicional do shopping. Mas também tava morrendo de vontade de comprar alguma coisinha de nenê, porque nesse momento que, assim, o bebê ainda é muito pequenininho, eu não sinto ele na barriga, mal tenho barriga, não tenho nada pra tornar muito palpável e real a chegada do nenê. Então, comprar as roupinhas faz a gente sentir que isso tá ficando mais real, porque daí eu me pego olhando pras roupinhas e pensando, meu Deus, daqui a um pouquinho vai ter uma pessoa aqui dentro, isso é muito legal. Por ter a roupinha te dá um pouco mais de senso de realidade. Tá, então deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui, que é o mais fofo, tinha comprado uma semana antes, ainda sozinha, numa feira aqui no Rio, que eu sei que vende coisas de neném, mas não tem todo final de semana, senão eu teria levado minha mãe. Esse bodyzinho aqui, muito fofo, macacãozinho, na verdade, muito fofo, de patinhos. A gente comprou também um kit desses 3 pequenos bodyzinhos. Esses, assim, saquinhos de dormir. Aí a gente comprou 2 desses num kitzinho, assim. Eu, particularmente, como eu falei, eu não gosto muito de comprar, tipo, roupa de marcas tradicionais no shopping. Então, o que eu tenho feito é que eu tenho olhado muita roupa usada no Repassa e no Enjoei. Eu já acho que faz mais sentido comprar roupa assim, né, em brechó ou usada. Mas, principalmente no caso de nenê pequenininho, que eles usam por muito pouco tempo, eu não acho que faz muito sentido comprar roupa nova, tanto de um ponto de vista ambiental, quanto de um ponto de vista financeiro mesmo, né? Porém, gente, eu tenho achado muito caro as roupas usadas. Eu já cheguei a achar, por exemplo, esse kit de bodyzinho que a gente comprou na Zara, que eu sei que não é ideal, mas enfim, eu já achei vários anúncios do kit mais caro no Enjoei do que na Zara. O Enjoei tem uma taxa, mas mesmo assim eu não sei por que as pessoas não podem vender um pouco mais barato, porque, cara, a ideia é fazer o negócio circular, né? No Enjoei eu tenho visto muitas coisas, só que eu já cheguei a ver, principalmente essas coisas de recém-nascido bem pequenininho, mais caras do que na loja oficial, que foi um pouco frustrante, porque a ideia é sempre economizar um pouco. Bom, gente, é isso que eu tinha pra contar pra vocês desse primeiro trimestre. Eu imagino que vocês devem ter mais dúvidas, queiram saber mais coisas, então podem deixar aqui embaixo. E mais pra frente eu também vou abrir uma caixinha de perguntas no Instagram pra eu gravar um vídeo com perguntas e respostas, mas aí um pouco mais adiante na gestação. Então fiquem ligados que também vai ter esse momento. E pra fechar, deixa eu mostrar o pouquíssimo de barriga que tem pra vocês. Ó, é tipo assim, nada, né? Às vezes no final do dia, agora eu tô dando uma forçada, tá? Às vezes no final do dia minha barriga fica um pouco mais inchadinha, assim, mas ainda é muito pouquinho. Enfim, gente, é isso. Muito obrigada por assistir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!